Xialin, você já terminou o treinamento que eu passei para esta tarde? Desde quando você tem tempo livre para ficar espionando chamadas oficiais? A partir de agora, seu treino de hoje será multiplicado por 10. A ordem severa fez Xialin cobrir os ouvidos, quase chorando. Sim, eu entendi. Dong Qingsu. De volta ao escritório, Xiao Yu e Lu Seng olharam para Elder Xia. O rosto dele estava completamente pálido. Ele parecia tão envergonhado que dava a impressão de querer desaparecer ali mesmo. Depois de um silêncio constrangedor, Xiao Yu finalmente o conduziu até a porta. Certo, já chega. Estamos discutindo assuntos militares oficiais agora. Você e sua neta podem conversar depois. Então voltou para a tela. Dong Qingsu, revisei os documentos enviados por Lu Seng. Está tudo correto e será processado imediatamente. Ao ouvir isso, Dong Qingsu apenas assentiu profissionalmente. Excelente. Então vamos evitar que assuntos pessoais atrasem mais os assuntos oficiais. Confio que você cuidará do resto. 1 mês é mais do que suficiente para ele. A voz de Dong Qingsu soou definitiva. Afinal, Lu Seng agora representa todo o campo de treinamento de gênios da província Dongnin na seleção do general Star Kaimin da região oriental. Ele se tornou o gênio mais excepcional desta geração. O treinamento comum já não pode mais ajudá-lo a crescer. Ao ouvir isso, Xiao Yu e Elder Xia ficaram completamente paralisados. Logo depois, o rosto de Xiao Yu explodiu em um sorriso triunfante. Xiao Yu praticamente rugiu de orgulho. Um general Star de Kaimin, o maior gênio da história da nossa região. Você ouviu isso, Elder Xia? Em contraste com a alegria de Xiao Yu, Elder Xia estava encharcado de suor frio. Seu corpo inteiro tremia sem controle. Isso é verdade. A arrogância dele tinha desaparecido completamente. Na tela, Xialin estava sendo duramente repreendida por Dong Qingsu. Volte para a parede de escalada. Agora! Se você não aguenta nem esse nível de pressão, acha mesmo que tem o direito de sonhar em derrotar Lu Seng? Por favor, Dong Qingsu, eu não quero mais. Xialin chorou. Eu nunca vou conseguir vencer Lu Seng. Da próxima vez que eu vê-lo, vou fugir. Elder Xia de repente se lembrou das ligações desesperadas da neta algum tempo atrás. Ela chorava dizendo que havia um monstro imparável no campo de treinamento. Agora ele finalmente entendeu. Aquele monstro era justamente Lu Seng. Xiao Yu voltou-se para a tela com a voz cheia de excitação. Entendi perfeitamente, Dong Qingsu. Não vou tomar mais do seu tempo. Ele lançou um olhar de lado para Elder Xia. Então você finalmente percebeu com quem estava mexendo. Mas Dong Qingsu levantou a mão e o interrompeu. Espere. Ainda preciso passar uma informação importante para Lu Seng. Lu Seng, disse ela seriamente. Consegui reunir os materiais necessários para fabricar armas especiais para espiritualistas. Pelo menos os que estão disponíveis no mercado agora. Além disso, vou enviar para você uma lista completa com os preços atuais. Se precisar de ajuda com a compra, pode me avisar. Mas há um último passo importante. Você precisa passar no exame oficial de certificação de espiritualista o mais rápido possível. Só assim terá autorização para acessar a rede privada e comprar esses materiais restritos. Depois dessas palavras, a chamada terminou. O escritório ficou em silêncio. Xiao Yu imediatamente segurou os ombros de Lu Seng. O que Dong Qingsu acabou de dizer? Ela falou sobre um teste de espiritualista. Lu Seng, você também é um espiritualista? Lu Seng explicou calmamente. Enquanto estava no campo de treinamento, um teste preliminar mostrou que tenho algum talento para poder espiritual. Por isso Dong Qingsu me deu uma carta de recomendação para fazer a certificação quando tiver tempo. Só isso. Ao ouvir isso, o sorriso de Xiao Yu ficou enorme. Excelente! Realmente excelente, Lu Seng. Eu sempre soube que meu julgamento era perfeito, mas você superou todas as minhas expectativas. Você é definitivamente um prodígio que aparece uma vez a cada 100 anos.
Você é o verdadeiro orgulho de Bai City. A voz de Xiao Yui estava cheia de emoção. Enquanto isso, Elder Xia continuava tremendo no canto. As palavras espiritualista e 270 mil de poder de combate ecoavam sem parar em sua mente. Depois disso, Xiao Yu insistiu em acompanhar Lu Seng até a entrada da associação. Ele até tentou chamar um carro particular para levá-lo para casa, mas Lu Seng recusou educadamente. Você precisa vir à minha casa para um grande banquete de comemoração, insistiu Xiao Yu segurando a mão dele. Vou apresentar meus filhos. Eles têm quase a mesma idade que você e podem aprender muito. Eu mesmo vou cozinhar minhas especialidades. Quando um táxi chegou, Lu Seng entrou e se despediu. Vou lembrar do convite, pensou ele enquanto a porta se fechava. Enquanto o carro atravessava a cidade, Lu Seng refletia. Como eu esperava, neste mundo de artes marciais, poder é a única moeda verdadeira. Os fortes não são apenas respeitados. Eles são reis. Enquanto passavam pelas ruas movimentadas de Bai City, o taxista olhou várias vezes pelo retrovisor. Ei, garoto, qual é a sua relação com Xiao Yui? Nunca vi ele agir tão educadamente com alguém tão jovem. Lu Seng apenas deu um pequeno sorriso. Até um estranho percebeu a mudança na atitude do presidente. Não somos parentes, respondeu Lu Seng tranquilamente. Só sou alguém que ele respeita bastante. O presidente é apenas uma pessoa muito educada. Lin Zishan, disse Nyong'un ofegante, com a voz rouca mais firme. Nossa escola de artes marciais já concordou oficialmente em não aceitar novos alunos por um ano inteiro. O que mais você quer de nós? Lin Zishan soltou uma risada fria e debochada. Ah! Você acha que isso é suficiente? E daí? Se a Ongguan Martial Arts School ainda tem a audácia de manter aquela placa pendurada, então deve estar preparada para alguém aparecer a qualquer momento e destruí-la. Ao ouvir isso, Nyong'un endireitou as costas, e um brilho de sua antiga força marcial voltou aos olhos. Você tem razão, disse ele, com a voz ficando mais firme. Quem pendura uma placa precisa ter força para defendê-la. 20 anos atrás eu cheguei a esta cidade apenas com minhas próprias mãos e construí tudo isso do zero. Nyong'un começou a circular o pouco Bland Ki que ainda tinha pelo corpo, e uma aura tremeluzente começou a surgir ao redor dele. Ele encarou Lin Zishan diretamente. O que eu fiz naquela época, ainda sou capaz de fazer hoje. Ao ver o esforço do pai, Nian correu até ele preocupada. Pai! Não se force! Está tudo bem, Nian disse Nyong'un tentando tranquilizá-la, mesmo respirando pesado. Do outro lado, Lin Zishan riu com desprezo. Se você não tem capacidade, então não fique se gabando. Olhe o estado em que você está. Se hoje você acabar virando um aleijado permanente, a culpa será apenas da sua própria teimosia. Então Lin Zishan também liberou sua aura marcial opressiva, fazendo o ar ao redor vibrar. Eu nem me dei ao trabalho de perguntar se aquele garoto que bateu o recorde do nível 28 era seu aluno, Nyong'un, disse Lin Zishan. Nian franziu a testa irritada e respondeu rapidamente. Já falei várias vezes. Lu Seng não é aluno do meu pai. Ele apenas tem ligação com a nossa escola. Lin Zishan franziu o senho ao ouvir o nome. Ele bateu o pé no chão com a força concentrada de um artista marcial veterano. O chão sob sua bota se partiu em várias rachaduras enquanto ele rugia. Não me importo com esses detalhes. Tudo o que sei é que vocês usaram a fama de Lu Seng para roubar mais da metade dos nossos possíveis alunos. Então levantou a mão e fez lentamente um gesto de cortar a garganta. Já que tiveram coragem de mexer com o nosso sustento, não reclamem se hoje formos impiedosos. Vendo que a situação estava ficando perigosa, Nian ignorou o próprio medo e ficou firme na frente do pai. Olha o que você está dizendo, ela gritou. Aqueles alunos vieram por vontade própria. Como você pode nos culpar pelas escolhas deles? Lin Zishan riu com desprezo e abriu os braços. Eu sei que vieram voluntariamente. E é exatamente por isso que estamos aqui para destruir essa escola de uma vez. Quando a Ongguan Martial Arts School deixar de existir.
Para onde esses alunos vão? Eles naturalmente vão voltar correndo para nós. O rosto de Nian se contorceu de nojo, suor escorrendo pelo rosto enquanto a pressão aumentava. Você é um monstro. Ela levantou os punhos e entrou em posição de combate. Eu vou lutar contra você. Lin Zixan olhou para ela com total desprezo. Não tenho interesse em bater em um rostinho bonito. Nian percebeu o perigo e correu para puxar a filha para trás. Nian, você não é páreo para ele. Pare com isso. A voz de Nian estava cheia de desespero. Lin Zixan domina Bland Qi endurecido e é um artista marcial de 4º nível no auge. Mesmo se eu estivesse em plena forma, só conseguiria enfrentá-lo por alguns golpes. Você não tem chance. Nian virou-se para o pai com os olhos ardendo de determinação. Pai, eu já sou uma artista marcial de nível 3. Se nós dois lutarmos juntos contra Lin Zixan, não necessariamente vamos perder. Do outro lado, Lin Zixan fez um gesto impaciente. Até quando vocês dois vão discutir o inevitável? Se continuarem enrolando, até a associação vai ter que intervir. Melhor morrerem agora e me pouparem do trabalho de voltar amanhã. O sangue de Nian ferveu de raiva. Espere e verá, ela respondeu tremendo de fúria. Eu vou te derrotar e te jogar no chão. Vou fazer você carregar a placa da Ongua nas costas enquanto te arrastamos por todas as ruas desta cidade. Os olhos de Lin Zixan se estreitaram, e sua raiva explodiu. Ele liberou uma aura assassina que fez o ar ficar gelado. Garotinho insolente, você realmente quer morrer? Sem dizer mais nada, Lin Zixan avançou como um raio. Seu punho cortou o ar enquanto ele mirava um golpe devastador direto na cabeça de Nian. Assim que viu o ataque mortal, o instinto protetor de Nian explodiu. Sem pensar na própria segurança, ele se lançou na frente da filha para bloquear o golpe. O impacto foi brutal. Uma onda de choque atravessou o ar. Nian foi arremessado para trás como uma boneca de pano, batendo violentamente contra as portas reforçadas da escola antes de cair no chão. Lin Zixan bufou com desprezo enquanto sacudia a mão. Você ficou patético, Nian. Nem conseguiu aguentar um golpe casual. Tossindo sangue, Nian levantou os olhos com dificuldade. Lin Zixan, você avançou para o 5º nível? Lin Zixan jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada arrogante que ecoou pelo salão destruído. Está tão surpreso assim? Lin Zixan olhou ao redor da escola decadente. Enquanto você ficou preso nesse lugar caindo aos pedaços cuidando da sua filha, o mundo continuou avançando sem você. Parece que faz muito tempo que você não enfrenta um adversário de verdade. Nian percebeu a enorme diferença de poder entre eles. Com um suspiro pesado, desistiu. Então é o fim. Você quer que a Ongua Martial Arts School desapareça, não é? Tudo bem. Se esse é o preço da paz, hoje mesmo vou até a Associação de Artistas Marciais iniciar o processo de fechamento. Nian olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Ela queria protestar, queria implorar para ele continuar lutando. Mas o peso da impotência a deixou em silêncio. Lin Zixan sorriu satisfeito. Sempre admirei seu bom senso, e a de Master Nin. Saber a hora de desistir é uma habilidade importante para sobreviver neste mundo. Bom, já que terminamos aqui, estou indo embora. Nesse momento, uma figura apareceu na entrada da escola. Era Lu Seng. Espere um momento, disse ele calmamente. Uma escola de artes marciais tão antiga não deveria ser fechada assim. Se vocês fecharem agora, onde exatamente eu vou treinar no futuro? Nian piscou surpresa, enxugando as lágrimas. Lu Seng? É mesmo você. Reconhecendo-a, Lu Seng acenou casualmente. Quanto tempo, Nian? Você não mudou muito. Do outro lado do salão, os subordinados de Lin Zixan começaram a cochichar com hostilidade. É ele. Esse é o Lu Seng que roubou todos os nossos alunos. Lin Zixan mandou seus homens ficarem quietos e caminhou até Lu Seng. Ele colocou a mão no ombro dele, fingindo amizade. Realmente, sua presença é tão impressionante quanto dizem.
Diga, irmãozinho Lu, está procurando um lugar para treinar? Se essa escola miserável fechar, venha para minha Teacher School. Nossas portas estão sempre abertas para talentos. Ele olhou com desprezo para Neonguan. Como pode ver, essa escola Onguan está cheia de lixo frágil. Eles nem conseguem aguentar um golpe meu. Venha para a Teacher School. Eu mesmo vou treiná-lo e ensinar nossas técnicas secretas. Lu Seng inclinou a cabeça com curiosidade fingida. Essas técnicas da Tishan são tão incríveis assim. Achando que tinha conquistado Lu Seng, Lin Zishan falou animado. Exatamente. São técnicas antigas e secretas. Se dominá-las, você será invencível no mundo. Ele estufou o peito, que parecia duro como aço. Não estou exagerando. Fora meus pontos vitais, quase ninguém consegue atravessar minha defesa. Esse insulto machucou Neonguan mais do que o golpe. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Mas Lu Seng apenas assentiu. Uma técnica tão incrível, e você realmente quer me ensinar? Claro, respondeu Lin Zishan sorrindo. Desde que entre para minha escola e me aceite como seu mestre. Lu Seng olhou diretamente para ele. E como exatamente você pretende me ensinar? A pergunta direta pegou Lin Zishan de surpresa. Ele ficou sem palavras por um momento. Por dentro, estava irritado. Por que esse garoto faz tantas perguntas? Mas antes que ele pudesse responder, uma sensação de terror esmagador o atingiu de repente. Era como se o ar tivesse ficado pesado. Como se um predador monstruoso estivesse olhando para ele. Por puro instinto, Lin Zishan levantou os braços para proteger a cabeça. Mas Lu Seng já havia atacado. Seu punho atingiu Lin Zishan em uma velocidade impossível. Lu Seng observou o resultado com interesse. Impressionante. Seu corpo é bem resistente. Foi quase como bater em uma pedra. Então ele deu outro soco. O golpe lançou Lin Zishan pelo ar. Ele atravessou várias paredes internas antes de cair de joelhos no chão. Lu Seng olhou para ele com decepção. Espere, não era você que ia me ensinar. Como você pretende me ensinar algo ajoelhado no meio dos destroços? Lin Zishan já estava completamente inconsciente. Seus subordinados ficaram paralisados de choque. Você está dizendo que um garoto de 18 anos derrotou o mestre com um soco? O outro homem voltou à realidade. O que você está fazendo parado aí? Rápido! Vamos tirar o mestre daqui antes que ele acabe com a gente também. Enquanto fugiam carregando Lin Zishan, ainda gritaram, seu pirralho. Espere só, Lu Seng. Nian correu até o pai preocupada. Neonguan respirava com dificuldade. Lu Seng se aproximou calmamente. Vocês estão bem? Nian segurou a mão dele. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Era óbvio que Nian estava completamente apaixonada por seu salvador. Ah, sim, estamos bem. Obrigada. Com a ajuda de Lu Seng, ela levantou o pai. Lu Seng olhou para Neonguan. Por favor, não feche essa escola. Se fizer isso, vou ter que procurar outro lugar para treinar perto de casa. Neonguan segurou a mão dele com gratidão. Não vou fechar. Com certeza não vou. Não sei como agradecer pelo que você fez hoje, disse Neonguan. Depois de dar seu conselho, Lu Seng se virou e caminhou para fora, entrando na luz fraca do entardecer. Neonguan e sua filha observaram suas costas se afastando, misturando admiração e medo. Um artista marcial de nível 5 com grande domínio em treinamento de corpo de ferro, derrotado com um único golpe, murmurou Neonguan. O poder de Lu Seng é realmente assustador. Para derrotar alguém como Lin Zishan tão facilmente, ele deve estar no pico do 5º nível, ou talvez até acima. Nian olhou para o pai com o coração acelerado. 3 meses atrás ele foi avaliado oficialmente como nível 2. Como o crescimento dele ficou tão monstruoso em tão pouco tempo? Quando a noite caiu sobre a cidade, Lu Seng finalmente entrou pela porta de casa. Voltei e anunciou. Zhen Yufen correu imediatamente para recebê-lo, com um rosto cheio de alegria.
Você finalmente voltou. Finalmente voltou, disse Zhen Yufeng, com a voz misturando alívio e preocupação enquanto corria até a porta. Por que demorou tanto? Você não disse que chegaria à tarde? Lu Seng segurou gentilmente as mãos trêmulas da mãe e sorriu para tranquilizá-la. No caminho para casa encontrei um grupo de arruaceiros intimidando pessoas doentes e fracas, então tive que intervir. Foi por isso que me atrasei, explicou calmamente. Os olhos de Zhen Yufeng se arregalaram de choque enquanto ela começava a examinar as roupas dele. O quê? Você brigou? Está ferido? Eles te bateram? Enquanto isso, Lu Hai estava sentado ao lado, segurando tranquilamente uma taça de vinho. Ele observava tudo com orgulho. Relaxa, mulher. Nosso filho agora é um artista marcial oficial. Esses marginais de rua não são nada para ele. Ele é um profissional. Claro que vai ficar bem, disse Lu Hai. Mas Zhen Yufeng ignorou completamente. Ela continuava tocando o rosto de Lu Seng com preocupação. Tem certeza? Dói aqui? Ou aqui? Lu Hai tomou outro gole de vinho e riu alto. É exatamente assim que deve ser para quem segue o caminho das artes marciais. O importante é ter espírito e caráter. Um homem deve sempre estar pronto para fazer o que é certo e proteger quem não pode se proteger, declarou Lu Hai. Isso é o que define um verdadeiro guerreiro. Meu filho, o filho de Lu Hai, está destinado à grandeza. Um dia ele estará no campo de batalha, matando bestas mutantes e protegendo toda a nação. Nesse momento, a irmã mais nova de Lu Seng, Lu Qing, se aproximou curiosa. Irmão, que carne era aquela que você mandou para casa? Desde que comemos aquilo, o pai parece muito mais saudável, e eu sinto meu sangue aqui aumentando. Já subiu 11 pontos. Essa carne é incrível. Parece até mais forte que aqueles tônicos caros das lojas. Ela estreitou os olhos com um sorriso provocador. Você não roubou isso do campo de treinamento, né? Lu Seng não conseguiu evitar uma risada. Ele apertou suavemente a bochecha da irmã. Ei, você acha tão pouco do seu irmão assim? Sua imaginação está indo longe demais. Não se preocupe com isso. Tudo isso foi conquistado com o esforço do seu irmão. Lu Qing afastou a mão dele reclamando. Ai, ai, ai. Nesse momento, Zhen Yufeng saiu da cozinha carregando uma tigela enorme de arroz, empilhada como uma montanha. Parecia comida suficiente para 10 pessoas. Ela colocou na mesa com um suspiro. Coma, Lu Seng. A vida no campo de treinamento deve ser muito difícil. Mas não se esforce demais. Sua segurança é o mais importante para nós. Lu Hai olhou para Lu Seng e depois provocou a esposa por ser protetora demais. Ah! O que você sabe sobre as ambições de um homem? Disse Lu Hai rindo alto. Lu Seng, desde que você era pequeno eu sabia que estava destinado a algo grande. Você tem determinação para se tornar alguém extraordinário. Mas lembre-se, mesmo que o mundo seja duro ou você enfrente fracassos, sua família sempre será seu maior apoio. Lu Seng sentiu uma onda de calor no coração ao olhar para os pais e a irmã. Sim, eu sei, pai. Obrigado, respondeu suavemente. A família finalmente reunida compartilhou uma refeição cheia de risadas, esquecendo o resto do mundo por um momento. Observando a família, Lu Seng deixou escapar um pequeno sorriso determinado. É por isso que eu faço tudo isso, pensou. Para que dias simples e felizes como esse continuem existindo. Preciso continuar ficando mais forte. Cada vez mais forte. Tenho que me tornar alguém capaz de parar qualquer desastre e proteger tudo o que amo. Mais tarde naquela noite, dentro do mundo silencioso de sua consciência e do sonho, Lu Seng treinava suas técnicas marciais. Seus movimentos eram precisos e mortais na escuridão. De repente, um zumbi grotesco com dentes amarelados apareceu das sombras. Ele avançava na direção de Lu Seng com uma fome irracional. Com um único movimento, Lu Seng deu um golpe devastador. O zumbi caiu no chão imediatamente. Ufa, ele disse sacudindo a mão.
Parece que agora consigo derrotar um zumbi de nível equivalente a um artista marcial de 6º nível com apenas um soco. Seu olhar então se voltou para uma luz brilhante ao longe. Deve ser o centro da base. Ele franziu a testa lembrando do passado. Da última vez que estive por aqui encontrei um zumbi com um poder absurdo. Será que agora fiquei forte o suficiente para enfrentá-lo? Primeiro vou observar a área, decidiu. Acima dele, um zumbi poderoso estava parado sobre uma estrutura destruída. De repente ele despencou do alto. O impacto quebrou o chão e lançou pedras para todos os lados. A onda de choque foi tão forte que Lu Seng quase perdeu o equilíbrio. Quando a poeira baixou, ele viu uma figura assustadora. Era um zumbi com longos cabelos brancos que balançavam como um fantasma. Um arrepio percorreu a espinha de Lu Seng. A presença daquela criatura era sufocante. Lu Seng analisou o monstro. O sangue e que dele são densos como mercúrio líquido. O corpo parece feito de aço. Mesmo um artista marcial de 6º nível no auge não conseguiria suportar essa pressão. Esse é o nível de um Grandmaster. Sua expressão ficou séria. A cada respiração ele absorvia fragmentos de memórias de combate. Mas eu não vou deixar meu espírito de luta acabar aqui. Vamos ver do que um Grandmaster realmente é capaz. Lu Seng ajustou sua postura e avançou como um míssil. Ele ativou a técnica de respiração do vento de 6º nível. O Absolute Constant Star Power começou a circular por seus meridianos. Mas para seu choque, o ataque simplesmente desapareceu ao atingir o alvo. O zumbi nem sequer se moveu. Lu Seng recuou rapidamente. O que é isso? Mesmo sem usar toda a minha força, esse golpe tinha mais de 100.000 de poder de combate. E ele nem precisou levantar os braços para se defender. Será que a diferença entre um artista marcial e um Grandmaster é tão absurda assim? Lu Seng cerrou os dentes e mudou sua estratégia. Ele abandonou o vento e ativou a respiração da chama. Sua aura virou um verdadeiro inferno. Com os dedos em forma de garras, ele avançou novamente. Dessa vez liberou 10 vezes mais Constant Star Power. Mas cada golpe era bloqueado por uma força invisível antes de atingir o corpo do zumbi. Lu Seng recuou confuso. O que está acontecendo? É como se existisse uma barreira invisível em volta dele. Lu Seng observou atentamente o ar ondulando. Isso é o lendário Invisibility Field. A vontade de um Grandmaster transformada em domínio físico. Nem balas perfurantes conseguem atravessar. Então essa é a aura de um Grandmaster. Lu Seng recuou cauteloso. Mas o zumbi não o perseguiu. Ele não vai atacar. Parece que ele nem quer lutar. Lu Seng abaixou a cabeça e suspirou. No meu nível atual, eu não consigo vencer. Ele caiu no chão exausto. Quase toda a sua energia havia sido consumida. A barreira deixada pela alma de um Grandmaster para proteger o corpo, mesmo depois da morte. Acho que devo agradecer por esse zumbi nem me considerar um oponente. Se ele tivesse contra-atacado, eu provavelmente já estaria morto. Agora entendo por que a diferença entre o 6º e o 7º nível é considerada um renascimento. Um 6º nível ainda é apenas um artista marcial. Mas um 7º nível é um Grandmaster. Não, deve existir uma forma de quebrar essa defesa. Lu Seng começou a pensar nas recompensas. Se derrotasse essa criatura, herdaria memórias de combate de um Grandmaster. Então ele voltou a atacar. Golpe após golpe. Procurando uma falha na barreira dourada. Depois de muito tempo lutando, Lu Seng reuniu toda a sua força. E lançou um último soco. Ele recuou ofegante. A barreira não quebrou, mas eu senti. O campo enfraqueceu. Talvez menos de 1%, mas enfraqueceu. Se eu continuar atacando, talvez seja possível quebrá-lo. Mas nesse ritmo eu teria que atacar milhões de vezes. Lu Seng olhou ao redor. Talvez seja melhor recuar e voltar depois. De repente seus olhos se arregalaram. Espere, ele nunca havia usado seu poder mental como arma direta. Lu Seng levantou as mãos e fechou os olhos.
Ele também era um espiritualista de nível 3. E seu poder espiritual talvez fosse ainda mais assustador que sua força marcial. Quando abriu os olhos, uma energia azul começou a se formar entre suas mãos. Ela se condensou em um cristal brilhante. Lucende sorriu levemente. Talvez eu ainda não consiga moldar armas complexas com energia mental. Mas isso já é suficiente. Com um salto explosivo, ele subiu no ar. E esmagou o cristal azul contra a barreira invisível. Um estrondo ecoou pelo local. Mas a barreira ainda resistiu. Lucende pousou no chão irritado. Está funcionando, mas ainda não é suficiente. Ele saltou novamente, reunindo cada fragmento de energia espiritual que possuía. Com um grito, lançou a massa de energia mental como uma estrela cadente. Droga! O ataque apenas deslizou pela superfície da barreira. Lucende franziu a testa profundamente. Ainda não é suficiente. Usando telecinese, ele arrancou um enorme bloco de pedra dos escombros. Com um grito feroz, Lucende lançou o bloco com toda a sua força mental, enquanto sua voz ecoava pelas ruínas da base. A enorme rocha se despedaçou em milhares de fragmentos contra a barreira, mas o domo invisível continuou intacto, como se estivesse zombando dele com sua presença silenciosa e indestrutível. Lucende forçou contra a resistência com todas as forças do corpo, os músculos tensionados e a mente queimando de esforço. Ele parou por um instante, realmente confuso com o absurdo da defesa de um Grandmaster. Ainda não deu, murmurou, limpando o suor da testa. Respirando fundo, ele se endireitou, fechou os olhos e começou a alinhar todo o seu ser para uma última tentativa. Ele ativou a Flame Briefing Teshik, e sua aura explodiu em chamas intensas de calor e luz. Ao mesmo tempo, liberou 10 vezes mais energia espiritual, sincronizando-a com sua força estelar para executar a Perfect Stellar Force Teshik, uma fusão mortal de poder marcial e força mental. Quando todas as energias chegaram ao auge, Lucende concentrou tudo em um único ponto de impacto. Sua voz ecoou pelo local como uma ordem absoluta: quebre! Como um deus furioso descendo do céu, Lucende lançou seu ataque final, trazendo toda a força de seu talento marcial e poder espiritual contra o zumbi Grandmaster. Dessa vez o próprio ar pareceu gritar. A barreira finalmente chegou ao limite. Com uma explosão ensurdecedora que sacudiu as ruínas, a defesa aparentemente invencível se partiu ao meio sob a força da determinação de Lucende. Lucende se levantou rapidamente, respirando com dificuldade, e olhou para os restos da barreira destruída. Com um movimento respeitoso da mão, ele disse em tom solene: espírito heróico do passado, permita que eu herde sua vontade e continue seu legado. Então ele colocou a mão no peito da criatura para iniciar a absorção de memória. Mas naquele momento, o rosto ressecado do zumbi pareceu formar um sorriso estranho, enquanto uma aura roxa escura surgiu ao redor do corpo. Um pânico instantâneo percorreu o corpo de Lucende. Ele puxou a mão rapidamente e recuou alguns passos, o coração batendo forte. O que está acontecendo? Antes que pudesse reagir, uma enorme onda de memórias invadiu sua mente. Ele viu pessoas dizendo: Senhor Shi, parabéns pelo avanço. A partir de hoje você é um Grandmaster. Então a cena mudou. O mundo estava em caos. Mesmo com especialistas do Great Spirit Realm lutando, as fortalezas humanas estavam caindo uma após outra. Base avançada 100 é o último refúgio. O transporte para as crianças está pronto. Uma criança perguntou: o papai também vai? A resposta veio pesada: como Grandmaster, ele precisa lutar na linha de frente. De repente, Lucende percebeu que aquele homem enfrentava uma besta feroz de nível 6. Um Savage Dragon. Mesmo dentro da memória, apenas ver aquela criatura gigantesca fez seu coração acelerar. Eu sou um Grandmaster, porque ainda sinto medo, pensou Shi-Shegnin na memória. Ah! Polar Star of the East, o ataque casual de Wang He é simplesmente impossível de compreender. Enquanto existir alguém como Wang He, a humanidade ainda tem esperança. Nas ruas, milhares de sobreviventes levantavam as mãos para o céu, torcendo desesperadamente.
Lu Seng sentiu a excitação daquela memória. Consegui! Observando Wang He, consegui entender um fragmento de uma nova técnica marcial. Mas então a memória mudou. Um homem estava morrendo na lama, o corpo coberto de sangue. Está tão frio, então é assim que a morte se sente. Ele lembrava de um plano desesperado da Martial Alliance chamado Tinder Plan, que pretendia criar um guerreiro de nível 12. Será que ainda existe esperança? Suspirou ele. Que pena, não vou viver para ver o amanhecer. Lu Seng voltou à realidade respirando com dificuldade. Ele se sentou em um pedaço de pedra quebrada, segurando a cabeça. Então essa era a vida de um Grandmaster, é mais grandiosa e heroica do que qualquer memória que já absorvi. O nome desse Grandmaster era Shi Shengnin. Durante toda a sua vida, ele dedicou tudo ao domínio das técnicas de punho. A essência das técnicas de punho de Shi Shengnin e sua enorme experiência de combate começaram a se fundir com o corpo de Lu Seng. Ele se levantou lentamente, fechando a mão. Seu entendimento do punho evoluía rapidamente. Lu Seng olhou para o céu, impressionado. Seu domínio marcial ultrapassou o micro-helm e alcançou um nível ainda mais alto. Ele olhou para a própria mão, que parecia brilhar levemente. Esse é o Helm of Control. O Controller State, esse é o resultado de tudo que Shi Shengnin aprendeu na vida. Ele olhou novamente para o zumbi e murmurou, Wang He. Nas memórias de Shi Shengnin, depois da família, o nome que mais aparecia era Wang He. Os dois haviam desenvolvido juntos uma técnica de refinamento corporal baseada em milhares de anos de artes marciais. Wang He era uma figura extremamente importante, conhecido como Polar Star of the East. Mesmo um Grandmaster de nível 7 como Shi Shengnin o admirava profundamente. Apenas uma vez ele viu Wang He lutar, e esse momento permitiu criar uma poderosa técnica marcial. Lu Seng começou a procurar essa técnica nas memórias. Por que não está aqui? Ele continuou procurando profundamente na mente. Depois de muito tempo, encontrou algo estranho, uma pequena peça parecida com jade emitindo uma luz dourada. Ele se sentou dentro daquele espaço mental. Ali está. Quando tocou o objeto, uma força poderosa o puxou para dentro da luz. Lu Seng caminhava com dificuldade naquele espaço mental fragmentado. Esse é o pesadelo que Shi Shengnin enfrentou. A voz de Shi Shengnin ecoou, mesmo tendo chegado perto do nível Grandmaster, por que ainda sinto tanto medo? O que são aquelas criaturas na escuridão? O nome ecoou no espaço, Shi Shengnin. Shi Shengnin estava de pé diante de um sol artificial brilhante, cercado por fumaça densa. De repente, raios de luz explodiram ao redor dele. Eles destruíram enormes ossos gigantes acima. Lu Seng teve que cobrir os olhos. Quando conseguiu olhar novamente, viu uma visão incrível. Era como uma lenda viva. Vários sóis brilhavam no céu. Cada sol parecia um filho do Imperador Celestial. Quando 10 sóis apareceram ao mesmo tempo, rios evaporaram e a terra começou a secar. O chão começou a rachar enquanto um calor extremo descia do céu. Sob o poder desses 10 sóis, nenhuma besta espiritual poderia sobreviver. Todas viravam cinzas. Essa era a técnica suprema de Shi Shengnin. Ele passou toda a vida tentando alcançar o nível Grandmaster 8. A técnica se chamava Tensan Spears de Avens. Nesse momento, a aura de Lu Seng mudou violentamente. Uma intenção assassina monstruosa surgiu ao redor dele. Ele lançou um soco poderoso. Esse poder, agora é meu. Logo depois, a visão desapareceu. Na manhã seguinte, Lu Seng estava sentado calmamente na cama, vendo a luz do sol entrar pela janela. Ele olhou para as mãos e percebeu que seu poder espiritual havia mudado completamente. Quando levantou a mão, viu uma energia luminosa surgir no ar. Eu realmente consegui, meu poder espiritual mudou. A quantidade não aumentou muito, mas a qualidade é completamente diferente. Se o poder espiritual de pessoas comuns é como ar, e o de Don Quinso é como água, o meu agora parece aço sólido. Lu Seng sorriu levemente. A densidade e a força de sua energia mental haviam aumentado inúmeras vezes.
mas quando ele liberou um pouco dessa energia, com um simples movimento, um prédio inteiro ao longe começou a subir no ar. Lu Seng ficou completamente chocado. O prédio estava envolto por sua energia roxa. Dentro dele, pessoas gritavam assustadas. Ele rapidamente abaixou o prédio de volta ao chão. Só a pressão da minha energia espiritual já seria suficiente para esmagar um artista marcial de nível 3, talvez até nível 4. Uma aura dourada começou a surgir ao redor do corpo de Lu Seng. Era o início de uma aura de Grandmaster. Comparado com Shi Shengnin, Lu Seng ainda era como um pequeno ovo de galinha. Shi Shengnin era como um enorme ovo de avestruz. Mesmo assim, ele já havia dado o primeiro passo. Por enquanto é só um pequeno broto. Mas um dia pode virar uma árvore gigantesca. Tornar-se um verdadeiro Grandmaster agora é apenas questão de tempo. Mais tarde naquele dia, Lu Seng estava sentado em um restaurante luxuoso chamado Haitian Feast. Ele estava em uma sala privada no último andar. Agora que não estava mais no campo de treinamento, ele não tinha mais acesso à carne de bestas espirituais. Preciso de suplementos de alta qualidade para continuar evoluindo. Logo depois, Helin Su entrou na sala, ofegante. Ela pensou consigo mesma, ele ainda é só um estudante, deve ser fácil de manipular. Ela arrumou o cabelo e olhou para ele com um brilho calculista. Ele pegou o menu encadernado em couro e começou a folhear as páginas com calma enquanto falava com Helin Su. Ouvi dizer que o steak daqui é realmente excepcional, um dos melhores da cidade, comentou de forma casual. Espero que você não se importe se eu comer alguma coisa enquanto tratamos dos negócios? Helin Su forçou um sorriso educado e profissional e respondeu, claro que não me importo, Sr. Lu. Fique à vontade. Quando a garçonete se aproximou para ajudar Helin Su com o casaco, ela estava ocupada pensando em como conduzir a conversa a seu favor. Mas Lu Seng simplesmente virou para a garçonete, levantou um dedo e fez um pedido absurdo, traga o steak de melhor qualidade da casa. Vou começar com 40 porções, ao ponto para mal passado. A garçonete piscou surpresa antes de anotar o pedido com entusiasmo. O rosto de Helin Su azedou na hora, e ela pensou com nojo, meu Deus, esse cara é um porco. Comer 40 porções de steak premium de uma vez era exagerado até para um artista marcial. Cada porção custava 1.280 yuans, o que significava que só a carne daria 51.200 yuans. Quando Helin Su fez a conta na cabeça, seu rosto ficou rígido. Ele realmente pretende comer tudo isso sozinho? Será que ele tem a cara de pau de esperar que eu pague a conta? Lu Seng levantou os olhos no meio do pensamento dela e perguntou, quer comer comigo? Helin Su balançou a cabeça rapidamente. Obrigada pela oferta, Sr. Lu, mas eu já comi. Antes mesmo de ela terminar a frase, Lu Seng se virou para os funcionários e gritou, ela não vai comer. Só tragam a comida o mais rápido possível, estou morrendo de fome. Helin Su xingou mentalmente, convencida de que ele era algum tipo de espírito guloso. Ela tentou voltar ao assunto dos negócios, eu vim aqui hoje porque, mas Lu Seng a interrompeu de novo. Ele jogou casualmente um jornal com a foto dela sobre a mesa e a encarou intensamente. Helin Su, 22 anos, originalmente da cidade de Guanglin, na província de Shenzhen. Helin Su pegou o jornal lentamente, estreitando os olhos enquanto Lu Seng continuava recitando a história da família dela. Seu bisavô começou como um simples aprendiz em uma farmácia local. Nas últimas décadas, com o florescimento da nova era das artes marciais, ele aproveitou seu talento natural e suas habilidades extraordinárias em farmacologia para se tornar um alquimista de rank 5. Foi ele quem fundou a Câmara Linshan. Helin Su franziu a testa, cada vez mais irritada ao ouvir o histórico da sua família sendo exposto assim. Lu Seng soltou um leve sorriso de deboche. Mas como as gerações seguintes não souberam administrar o legado, especialmente a partir da época do seu avô, o negócio começou a entrar em um declínio rápido e inevitável. Helin Su não se deixou intimidar e respondeu na mesma hora, o Sr. Lu claramente gastou bastante tempo memorizando informações básicas que qualquer pessoa poderia encontrar com uma simples busca na internet. Qual é exatamente o seu ponto?
Nesse momento, a garçonete chegou empurrando um grande carrinho carregado com os 40 steaks que Lu Seng havia pedido. Lu Seng pegou imediatamente os talheres e começou a comer com rapidez impressionante. Entre uma mordida e outra, ele olhou para He Lin-su e acrescentou casualmente, não exatamente. Eu também sei bastante coisa sobre Lian-su, sua mãe. Por causa de alguns conflitos familiares não resolvidos, ela não pisa na província de Dongning há quase 20 anos. Nem sequer se deu ao trabalho de visitar o próprio Sang, a própria filha. E quanto ao motivo de a Câmara Linshan ter colapsado tão miseravelmente, bem, além da mentalidade tradicional ultrapassada e da péssima gestão empresarial, essas palavras fizeram a raiva de He Lin-su ferver, mas Lu Seng continuou falando com calma, quase de forma clínica. O principal motivo é que, por anos, sua mãe e a família Shin trabalharam nos bastidores para sabotar sistematicamente a Câmara Linshan por dentro. He Lin-su bateu a mão na mesa com força, fazendo o copo d'água saltar e derramar sobre a madeira polida. O que? Ela sibilou, a voz tremendo de raiva e incredulidade. Senhor Lu, o senhor tem alguma prova dessas acusações? Não pode simplesmente entrar aqui e difamar minha família com rumores sem fundamento. Lu Seng permaneceu totalmente tranquilo, focado principalmente no steak diante dele. Ele cortou outro pedaço, apreciou o sabor e respondeu despreocupadamente, se é verdade ou invenção, por que você não pergunta ao seu pai? Suspeito que ele saiba a realidade melhor do que qualquer um. Em pensamento, Lu Seng refletiu, esse corte de carne é excelente, a densidade nutricional é perfeita para recuperar minha energia vital. He Lin-su inclinou a cabeça, o olhar distante e dolorido. Mamãe nos deixou quando eu tinha apenas 2 anos e nunca mais voltou. Como ela pôde ser tão cruel? He Lin-su mordeu o lábio inferior, relembrando mentalmente a linha do tempo do declínio da família. É verdade. Logo depois que ela desapareceu, papai assumiu a Câmara Linshan, e foi exatamente aí que tudo começou a apodrecer. As lojas ficavam fechadas mais do que abertas. Mesmo que papai não fosse muito bom em negócios, não deveria ter virado um desastre tão grande. Lu Seng levantou os olhos, com uma expressão fria e penetrante. Me diga, não é verdade que toda vez que você estava prestes a fechar um contrato importante, o acordo simplesmente desmoronava no último momento? He Lin-su olhou para Lu Seng em choque genuíno, os olhos arregalados e cheios de cautela enquanto ele continuava devorando sua montanha de steaks. A precisão com que ele conhecia os fracassos privados da família dela era assustadora. Senhorita He, por favor, não pense mal de mim por investigar tão a fundo, disse Lu Seng calmamente. A mente de He Lin-su estava um caos, os negócios fracassados, os fechamentos misteriosos, tudo começou a se encaixar em um padrão muito mais sombrio. Se o que esse jovem dizia era verdade, e a própria mãe dela era responsável pela ruína da família, seu rosto endureceu em uma expressão de determinação fria. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Eu vou verificar suas afirmações pessoalmente, Sr. Lu. Por enquanto, vamos discutir os detalhes da parceria. Lu Seng, agora cercado por uma pilha crescente de pratos vazios, recostou-se. Os termos são simples, eu forneço as fórmulas exclusivas e a supervisão técnica necessária para a produção. A Câmara Linshan ficará responsável pela fabricação, logística e toda a rede de vendas. Quanto à divisão dos lucros, eu fico com 9 partes. A cadeira de He Lin-su arrastou no chão quando ela se levantou abruptamente, apoiando uma mão na mesa enquanto gritava, 90%. Por que você não fica logo com a empresa inteira então? Lu Seng deu um leve sorriso enigmático e cruzou os braços. Eu até consideraria essa ideia, mas suspeito que seu orgulho não permitiria uma rendição tão completa. O ímpeto inicial de He Lin-su começou a vacilar ao perceber a enorme vantagem que ele tinha. Ela abaixou a cabeça e ficou olhando para a mesa por alguns segundos antes de levantar um dedo. 60%. No máximo absoluto eu posso chegar a 70%. E mesmo assim já seria forçar o conselho ao limite. Em resposta, Lu Seng levantou silenciosamente 2 dedos. Essas 2 partes não são negociáveis, são necessárias. Uma delas é para garantir a estabilidade e a longevidade da nossa aliança.
A outra é uma espécie de taxa de risco, uma compensação extra pelo fato de que serei eu quem lidará com os inevitáveis problemas que seguem os passos da senhorita He. Reninsu franziu a testa, a voz cheia de confusão sincera. Senhor Lu, não entendi. O que exatamente você quer dizer com isso? O olhar de Lu Seng ficou frio e firme. A família He foi suprimida e sufocada pela família Shen por 20 anos. Foi um estrangulamento lento e doloroso. Você realmente quer me dizer que a senhorita He não guarda nenhum desejo de vingança? Nenhuma vontade de recuperar cada moeda, cada loja e cada pedaço da dignidade que foi roubada da sua linhagem? Você realmente está satisfeito em deixá-los vencer depois de tudo isso? Enquanto Relinsu tentava processar o peso dessas palavras, Lu Seng fez um gesto casual que parecia desafiar as leis da física. A água em um copo próximo começou a vibrar e subir, flutuando no ar. Ele se virou para ela e disse, Senhorita He, observe isso com atenção. Uma mulher inteligente como você certamente entende o significado do que está vendo, certo? Com um simples movimento mental, ele condensou a água flutuante em uma esfera perfeita que girava no ar e a direcionou para ela. Relinsu se levantou de repente, a voz falhando ao gritar, Você é um mentalista? Os pensamentos de Relinsu estavam um caos total. Um simples estudante de 18 anos com talento marcial que já abalou Bai City, e agora ele se revela um lendário mentalista nato? Mesmo sem ser combatente, eu sei o peso estratégico assustador de um talento assim. Ela estendeu cuidadosamente o copo vazio para pegar a água que caía, sem tirar os olhos de Lu Seng. Ele caminhou até ela, sua presença de repente muito maior do que sua idade sugeria. Há pouco, senhorita He, você usou a palavra nós ao falar da pesquisa. Pelo seu tom, está claro que você acha impossível acreditar que um simples estudante tenha desenvolvido uma fórmula tão sofisticada completamente sozinho. Reninsu apertou o copo com força, os nós dos dedos ficando brancos. Se for esse o caso, é possível que quem esteja por trás de você, dando todo esse apoio, seja o mestre Duan. Lu Seng olhou diretamente nos olhos dela e respondeu com um breve aceno de cabeça cheio de significado. Você é bem perceptiva, senhorita He. Ele deixou a mentira por omissão no ar, permitindo que ela tirasse suas próprias conclusões sobre seu misterioso apoio. Portanto, aquele último ponto percentual é o preço pela proteção e pelo peso político da organização que represento. Me diga, senhorita He, existe algum negócio mais lucrativo no mundo do que comprar a proteção da sombra de um grão-mestre? Você certamente entende o valor disso. Reninsu estava praticamente tremendo de tensão, gotas de suor surgindo em sua testa. Ela apertou o copo com tanta força que parecia prestes a quebrá-lo. Se tudo o que Lu Seng disse for verdade, então um confronto direto com a família Shen não é mais uma possibilidade, é inevitável. Mesmo que eu tenha reprimido meu ressentimento por 20 anos, a família Shen nunca vai realmente nos deixar em paz. Essa fórmula e a parceria com Lu Seng serão o gatilho perfeito para que eles ataquem. Como diz o ditado, a riqueza de um homem é a causa de sua própria ruína. Esse garoto é um gênio monstruoso. Reninsu respirou fundo, ainda trêmula, e olhou Lu Seng diretamente nos olhos. Muito bem. Eu aceito seus termos. Concordo em lhe dar 90% dos lucros deste projeto. Em pensamento, ela acrescentou, considerando a inteligência e o brilhantismo tático frio que ele está mostrando agora, eu seria uma idiota se recusasse. Lu Seng abriu um grande sorriso e deslizou um pendrive elegante pela mesa. Excelente! Aqui está a fórmula preliminar e os protocolos de produção do tônico, Body Refining and Blend Boosting. Reninsu estendeu a mão para pegar o dispositivo, um sorriso cansado aparecendo em seus lábios. Eu realmente espero que todas as promessas que você fez hoje, senhor Lu, sejam cumpridas totalmente. A resposta de Lu Seng foi imediata e firme. Você tem minha palavra, serão cumpridas. Reninsu não pôde deixar de se perguntar até onde esse jovem chegaria nos próximos anos. Lu Seng levantou a mão em um pequeno aceno. Sugiro que você vá imediatamente à Associação de Alquimistas registrar a patente. Se não entender alguma parte do processo, pode me perguntar a qualquer momento.
Não vou interferir em outras coisas, confio nas suas capacidades. Ah, e logo vou precisar usar sua sala de refino. Combine um horário. Estou cheio, então se não houver mais nada, eu já vou. Boa parceria. Lu Seng caminhou rapidamente até a porta e a fechou com um clique decisivo atrás de si. Renin-Su ficou sentada na cadeira e soltou um longo suspiro, murmurando: eu pensei que Lu Seng fosse apenas um estudante que resolveríamos tudo em 2 ou 3 frases. Não parecia que eu estava lidando com um estudante de 18 anos, parecia mais um figurão experiente. No fim, até a forma como ele me chamava mudou de sorte, para apenas, senhorita, ele simplesmente dominou toda a situação. Então a garçonete se aproximou de Renin-Su e disse: com licença, senhora. A senhora já vai pagar. No começo, Renin-Su ficou um pouco surpresa, pensando: cara, ele comeu tudo isso e nem olhou a conta. Mas ela suspirou e decidiu pagar mesmo assim como parte do acordo. Ela perguntou à garçonete: certo, quanto deu tudo? A garçonete imprimiu uma longa conta na máquina e respondeu: 90 porções, totalizando 115.200 yuans. Ignorando os dígitos menores, eram impressionantes 115.000 yuans. Renin-Su olhou para a conta e para o valor na sua frente, completamente chocada. Ela apontou furiosamente para a enorme pilha de pratos que Lu Seng tinha acabado de devorar e disse: o quê? Como podem ser 90 porções? Vocês só trouxeram 40. A garçonete respondeu alegremente, segurando a conta com um sorriso profissional. O senhor aqui comeu 40 porções e depois pediu mais 50 para a viagem, dizendo que queria que a família dele também experimentasse a qualidade da nossa comida. Será em dinheiro ou cartão, senhora? Renin-Su olhou para a conta com total exasperação, completamente sem palavras diante da cara de pau de Lu Seng. Ela tirou seu cartão dourado com mãos trêmulas, o rosto cheio de dor financeira. Lu Seng, seu moleque desgraçado. A garçonete respondeu alegremente: muito obrigada, senhora. Falando em Lu Seng, naquele momento ele estava carregando 50 porções de steak premium e indo para casa. Quando entrou, a mãe dele ficou de queixo caído e disse: meu Deus, Lu Seng, o que é tudo isso? É tudo steak de alta qualidade, mãe. Não precisa cozinhar hoje à noite. Pode comer isso. Zhen Yufeng pegou uma das caixas, surpresa. Aitian fez? Esse é aquele restaurante caríssimo do centro. Tudo isso, só steak. Ah, você podia ter me falado que queria comer steak. Comprar em restaurante é tão caro e vem tão pouca carne pelo preço. Quanto isso custou? Lu Seng deu uma risada leve e respondeu naturalmente: não paguei nada, mãe. Uma amiga rica da 2ª geração pagou para mim, a família dela é absurdamente rica. Eu disse que não precisava, mas ela insistiu em me dar. A quilômetros dali, Renin-Su, que estava pagando a conta naquele momento, espirrou, claramente porque Lu Seng tinha acabado de mencioná-la. Zhen Yufeng finalmente relaxou e levou as sacolas para dentro. Bom, então tudo bem. Mas não faça isso de novo no futuro. Mesmo que ofereçam, não é bom aceitar presentes tão caros assim. Ah, certo. O professor Zong da sua escola veio aqui em casa algumas vezes enquanto você estava fora, perguntando como você está. Lu Seng pensou silenciosamente: professor Zong, faz tempo que não vou à escola. Certo, amanhã eu passo lá então. Na manhã seguinte, ele chegou à escola secundária número 3 de Bai. O som seco e rítmico de batidas ecoou no escritório do professor Zong. O professor chamou de dentro: pode entrar. Quem é? Quando viu Lu Seng entrar pela porta, ele ficou visivelmente chocado, quase derrubando a caneta. Lu Seng estava segurando cuidadosamente um vaso de planta novo. Ele respondeu: professor Zong, quanto tempo? Lu Seng sorriu, entregou o vaso e disse: da última vez eu acidentalmente quebrei sua planta, então comprei outra especialmente para compensar. O professor Zong pegou o vaso, um pouco surpreso e constrangido. Ah, não precisava se dar a esse trabalho. Você é muito gentil, Lu Seng.
O professor Zong olhou para Lu Seng e disse com verdadeira surpresa, não faz tanto tempo, mas sua aura está completamente diferente de antes. Ele o levou para dentro e apontou para uma cadeira. Entre, entre. Sente-se e me conte tudo. Por favor, sente-se primeiro, disse Zong Zhengo, com uma voz carregada de um peso quase paternal enquanto apontava para a cadeira de visitante em seu escritório. Ele fez uma pequena pausa, olhando para o jovem à sua frente com um olhar cheio de perguntas e orgulho crescente. Lu Seng, o jovem inclinou a cabeça com elegância calma. Sim, professor Zong, eu estou aqui, respondeu com uma humildade sincera que escondia seu novo poder. O professor Zong acendeu um cigarro, a fumaça fina subindo lentamente no ar silencioso do escritório. A escola já está se preparando para as próximas férias de verão. Olhando para você agora, tenho a sensação de que da próxima vez que eu vir seu rosto, pode ser na televisão nacional, comentou com um leve sorriso nostálgico. Aliás, quais são seus planos imediatos agora que o campo de treinamento terminou? Lu Seng não hesitou nem um segundo. Estou me preparando para participar da seleção da Estrela General Kimi. Depois disso, pretendo ir à Associação de Espiritualis para fazer a avaliação oficial da minha certificação. Ao ouvir isso, a mão do professor Zong congelou no ar, e ele encarou Lu Seng em choque total. Ele se levantou tão de repente que a cadeira raspou forte no chão, a voz subindo em um grito incrédulo. O quê? Eu ouvi direito. Você quer participar da seleção da Estrela General Kimi? E ainda falou em se tornar um espiritualista certificado. Lu Seng manteve sua postura tranquila, encontrando o olhar do professor com calma. Sim, professor. Foram os instrutores do campo de treinamento que me recomendaram para a seleção. Além disso, durante as sessões intensivas eles conseguiram descobrir e confirmar meu talento latente como spiritualist. O professor Zong pressionou a palma da mão na testa e voltou a se sentar, murmurando, então os rumores eram verdadeiros, é tudo real. Depois ele olhou novamente para Lu Seng, o rosto iluminado por uma alegria impossível de conter. Ótimo! Isso é excelente! Isso é realmente uma notícia magnífica. A essa altura, percebo que já não tenho mais nada para te ensinar, você já ultrapassou os limites desta sala de aula, admitiu Teacher Zong, com a voz carregada de emoção. Vá em frente e faça exatamente aquilo que decidiu fazer. Busque o seu próprio céu e conquiste o seu lugar entre as estrelas. Eu sempre estarei aqui torcendo pelo seu sucesso. Lu Seng deu um passo à frente e colocou a mão no ombro do professor com respeito. Obrigado por tudo, Teacher Zong. Quando Lu Seng caminhou em direção à saída, os dois trocaram um último aceno solene. Sozinho no silêncio da sala, Teacher Zong pensou, parece que eu subestimei completamente o tamanho do destino dele. Esse jovem já não é apenas o orgulho da No. 3 High School de Bai City, ele tem potencial para se tornar o orgulho de toda a humanidade. Enquanto isso, em uma sala de aula próxima, outro professor estava dando uma aula cheia de energia, sua voz ecoando pelo corredor.